Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à aula 5 do nosso curso gratuito de Excel aqui no canal Lenda do Excel. Nessa aula você vai aprender sobre a função C, uma das mais utilizadas para quem trabalha ou utiliza o Excel no dia a dia. Vamos lá? Se você não me conhece ainda, prazer, meu nome é Ebson Silva e vamos à aula. Vamos conhecer essa função C que é tão utilizada. Para isso a gente começa aqui com uma frase. Então, os alunos com nota maior ou igual a 7 são igual a aprovado, se não é reprovado. Então, nesse contexto aqui, a gente não tem aquele aluno que ficou de recuperação. Ou ele foi aprovado ou ele foi reprovado. Vamos utilizar a função C para resolver esse problema. Digito igual aqui em status, digito C, ele já me traz uma lista suspensa com todas as funções que começam com C. Digito Tab aqui no meu teclado e agora nós temos os argumentos. Então, eu tenho 3 argumentos nessa função. O teste lógico, valor verdadeiro e o valor falso. Então, de acordo com o resultado do meu teste lógico, se for verdadeiro, ele vai me trazer um contexto. Se o meu teste lógico for falso, ele vai me trazer um contexto de falso que a gente vai colocar aqui, certo? O teste lógico que eu quero fazer é se a nota é maior ou igual a 7. Então, eu vou selecionar onde eu tenho a primeira nota aqui. Para isso, a gente vai utilizar os operadores lógicos de maior, primeiro maior. Então, eu quero saber se C7, o que contém aqui em C7, que é essa nota, é maior ou igual. E aqui você lê assim mesmo, tá? Não precisa escrever nada. Quando a gente coloca esses operadores lógicos um do lado do outro, ele já está verificando se o conteúdo da célula C7 é maior ou igual, aqui, ao número 7, que é a validação que a gente tem. Se for maior ou igual ao número 7, agora eu vou para o próximo argumento. Isso é verdadeiro, então, se isso aqui for verdadeiro, o que está dentro da célula C7 é maior ou igual a 7, eu vou digitar o texto, aí eu coloco entre aspas duplas, aprovado. Digito aprovado, fecho aspas duplas para fechar essa string, esse texto, né? Próximo argumento, ponto e vírgula. Se for falso, qual é a nossa condição? Ou o aluno é aprovado, se não for, ele está reprovado. Abro aspas duplas novamente, reprovado. Digito aqui, reprovado, fecho aspas duplas e fecho aqui os parênteses. Vamos entender novamente essa função para ficar prático e fixar aí o seu conhecimento. Ele pegou aqui, primeiro ele vem com o nome da função, que é a função C. Ele vê na célula C7 se o valor que tem lá é maior ou igual ao número 7, que é o que a gente pede aqui. Pronto, esse é o meu teste lógico. Isso é verdadeiro? Se for verdadeiro, ele vai trazer aprovado. Se for falso, ele vai trazer reprovado. Então, eu coloquei aqui esse valor se verdadeiro como aprovado e o valor se falso como reprovado. Vamos clicar Enter? Então, eu tenho aqui a nota 8, o aluno foi aprovado. Se eu digitar a nota 7, continua aprovado. Nota 6, ele foi reprovado. Agora, para que a gente aplique essa função a todos esses outros alunos, basta que a gente selecione aqui, clique com o botão esquerdo do mouse e arraste para baixo. Já temos aqui a validação, 5 reprovados, 7 aprovados, 6 reprovados, 6 também reprovado. Vamos colocar o 9 aqui, temos outro aluno aprovado. Certo? Então a gente fez aqui a função C, fazendo um teste aqui, se verdadeiro ou falso, para aprovado e reprovado. Agora vamos para a próxima planilha e a gente vai transformar esse intervalo em uma tabela para você ver como se comporta a mesma função, só que quando a gente transforma esse intervalo em tabela. Para isso eu seleciono aqui tudo, dou aqui no teclado, Ctrl Alt T, ele já traz aqui para criar como tabela, então grave esse atalho, Ctrl Alt T, ele seleciona o intervalo, pergunta se eu quero criar uma tabela e se a minha tabela já tem cabeçalhos. Tem sim, clico em OK, pronto, agora se tornou a tabela. Repare que a gente vai fazer uma função, ela vai ser aplicada a todas aqui automaticamente, sem a necessidade da gente arrastar a função. Vamos começar? De novo, C, abro parênteses, qual o teste lógico? Se o que está dentro dessa célula for maior ou igual a 7. Ponto e vírgula, se for maior ou igual, é verdadeiro. Então, se for verdadeiro, eu quero que o aluno esteja aprovado. Fecho aspas duplas, ponto e vírgula. Se não for, a gente só tem uma outra opção, que é reprovado. Então, eu venho, aspas duplas, reprovado. Fecho aspas duplas, fecho parênteses e clico Enter. Repare que ele aplicou automaticamente, simplesmente porque estamos utilizando uma tabela a todo o contexto da nossa coluna de status. Isso daqui ajuda e muito. Então, se você tem aí planilhas com várias linhas, 1.000, 2.000 linhas, 3.000 linhas, e precisa adicionar uma função como a função C,
basta que você adicione na primeira e ela vai descarregar essa função completamente na coluna que você criou, tá? Então fizemos aqui um intervalo, sem ser como tabela, fizemos aqui uma tabela. Vamos agora para o terceiro exemplo, que é o C alinhado. Agora nós temos aqui 3 condições, que é: o aluno com nota menor ou igual a 4 é reprovado. O aluno com nota menor do que 7, e nesse caso, se for maior aqui que 4, né? Maior que 4, 5, de 5 a 7, vai estar de recuperação. E aluno com nota maior que 7 vai estar aprovado. Vamos fazer com essas condições? Preste bem atenção, tá? Mas antes da gente continuar, se você ainda não é inscrito, tá perdendo tempo, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte a playlist que eu vou deixar aqui em cima para você ficar por dentro do nosso curso gratuito do Excel e deixe um comentário aqui se você está gostando ou não, se tem aprendido, a forma que a gente tem ensinado aqui no canal Lenda do Excel. Vamos lá? Então, ó, igual C, abro parênteses, e o teste lógico é o mesmo, tá? Vamos continuar aqui. Seleciono a célula C8. Se for agora, a gente vai começar pelo aluno reprovado. Se for menor, e aí o sinal menor é o inverso de maior aqui, nesses operadores lógicos, menor ou igual a 4, ponto e vírgula. Se isso for verdadeiro, esse aluno está reprovado. Eu digito aqui reprovado. Tá? Reprovado, ponto e vírgula. Agora, como a gente só tem mais aqui uma condição, né, um argumento que é a condição de falso, eu vou digitar novamente C. E agora preste atenção, muita gente se confunde aqui. Não é necessário agora você digitar o igual. Dentro do contexto aqui desse argumento da função, basta que eu digite C, o Excel já entende que eu estou chamando uma outra função. A gente chama isso de função alinhada. Uma função dentro da outra função. Aí eu abro parênteses aqui, novamente um teste lógico. Agora eu vou selecionar a C8. Se essa nota, o conteúdo dessa célula C8, for menor que 7, então ó, menor do que 7, é bom você sempre que está fazendo uma função, ler assim um contexto, que você vai acabar entendendo mais. Ponto e vírgula, se ela for menor que 7, esse aluno está de recuperação. Recuperação. Fecho aspas duplas, ponto e vírgula. Se esse aluno não está reprovado, se esse aluno não está de recuperação, só me resta uma condição, ele foi aprovado, ou seja, se a nota não é menor ou igual a 4, se a nota não é menor que 7, esse aluno tirou uma nota que é igual, né, maior que 7 e foi aprovado. Tá? Então aqui, ó, menor que 7, se for maior ou igual a 7, ele vai estar aprovado. Vamos ver? Então eu digito aqui aprovado, não preciso colocar mais nada porque é o último argumento aqui da minha função. Repare que ele mantém aberto porque eu estou ainda dentro do contexto da primeira função, tá? Eu fechei aqui a primeira função que está a ser alinhada, agora eu preciso fechar o parênteses aqui da segunda função. E ele mostra aqui, ó, os parênteses em preto, significando que eu estou fechando por completo a função. Clico Enter, então esse aluno com a nota 9 foi aprovado. Se eu digitar 7, ele foi aprovado. Se eu digitar 6, ele está de recuperação. 5 está de recuperação, 4 está reprovado. Então ele obedece todos os nossos requisitos aqui que a gente precisa para aprovar, reprovar ou colocar um aluno de recuperação. Basta que eu selecione aqui, ó, no canto inferior direito com o botão esquerdo do mouse e arrasto para baixo e ele faz exatamente aquilo que a gente quer, que é automaticamente colocar nessa coluna a função C para todas as condições que a gente tem. Lembrando que se aqui tivesse um intervalo como tabela, quando eu fizesse a primeira, ele automaticamente faria para todas as outras. E aí, gostou? Aprendeu sobre a função C? Lembrando que isso é um contexto de aula. O importante é que você aprenda o conceito e aplique nas necessidades que vão aparecer para você no dia a dia. O básico vai te levar longe no Excel. Lembre disso, o básico vai te levar longe no Excel. A partir do momento que você começa a resolver um problema com uma função, com uma fórmula, tudo que vai chegando de demanda para você, você acaba entendendo e sabendo qual a melhor função, a melhor fórmula, a melhor forma de resolver esse problema. Espero realmente que você tenha gostado. Eu vou deixar alguns vídeos aqui, ó, relacionados ao assunto e também a playlist do nosso curso. Espero que você tenha gostado, deixe seu like, se inscreva, comente e tchau!